alunos da EJA, sejam bem-vindos para mais uma aula. Eu sou a Dayana, professora de língua portuguesa. E nas aulas anteriores nós falamos aí sobre língua, linguagem e hoje falaremos sobre linguagem verbal e linguagem não verbal. Como é isso, professora? Mas antes, eu te convido só para rever aqui o que foi falado anteriormente. Vimos aí sobre a língua, a nossa língua portuguesa. Nós vimos também sobre linguagens. Nós falamos aí sobre as várias linguagens, de como podemos nos expressar. E falamos também sobre as variações linguísticas. Falamos sobre a variação histórica, né, de como o português vem mudando ao longo da história e falamos também sobre a variação geográfica, né? Expressões que podem haver aqui em Minas, na nossa região, e em outras regiões as pessoas não conhecem, né? Nomes de algumas coisas que podem ser diferentes aqui na nossa região, lá no norte, no centro-oeste, em outras regiões do Brasil, certo? E para começar, eu trouxe aqui um poema, um poema com o título de Língua, de Gilberto Mendonça Telles. Vamos ler juntos? Vamos lá. Língua. Esta língua é como um elástico que espicharam pelo mundo. No início era tensa, de tão clássica. Com o tempo foi se amaciando, foi se tornando romântica, incorporando os termos nativos e amolecendo nas folhas de bananeira as expressões mais sisudas. Um elástico que já não se pode mais trocar de tão gasto, nem se arrebenta mais de tão forte. Um elástico assim como é a vida, que nunca volta ao ponto de partida. E aí, gostaram do texto? Viu que ele trouxe aí uma reflexão da nossa língua? Então, continuando, nós vamos continuar falando ainda das manifestações de linguagens que nós temos. Vejam bem, uma das formas de manifestar a linguagem é através das línguas, utilizando as palavras. Mas há também outras formas de comunicar. Lembra que falamos antes? Vamos rever aqui rapidinho, ó. Nós temos a música, que é um tipo de linguagem, é uma forma de nos manifestarmos. Nós temos também a pintura, que também o artista plástico vai se manifestar, ou seja, vai expressar a sua linguagem através da sua arte. As cores também que falam com a gente. Como é isso, professora? Nós veremos sobre isso já já. A dança também, que é uma forma de se expressar. Os gestos, lembram que falamos sobre as libras? A língua brasileira de sinais. O som também se comunica com a gente. Assim como a música, mas o som é diferente, veremos também sobre isso. E os artistas, né, que fazem esculturas, que também expressam aí de alguma forma com a sua arte. Então, continuando, vamos ver aqui essa tirinha da Turma da Mônica e vamos refletir um pouco sobre ela. Vamos ler juntos? A Mônica pergunta aí pro Cebolinha, mas por que não quer mais brincar de casinha comigo, Cebolinha? E o Cebolinha responde, adivinha? Então, para a gente refletir, tá perguntando aqui, ó. É possível afirmar que apenas as frases dentro dos balões são responsáveis para estabelecer o sentido da história? Vejam bem, se a gente não visse aqui a Mônica, nem nesse primeiro quadrinho, nem no segundo quadrinho que vem trazendo aí o Cebolinha e a Mônica, teoricamente, chegando, né? Vejam bem, ó, mas por que você não quer brincar de casinha comigo, Cebolinha? Então, se a gente não visse a carinha da Mônica e lá no outro quadrinho o Cebolinha respondendo, adivinha?
Se não víssemos as imagens, a gente ia estabelecer uma relação nessa comunicação, a gente ia compreender? Compreenderíamos, no caso? Eu não entenderia, porque eu não veria que a Mônica estava com essa carinha de tédio e o Cebolinha lá todo nervosinho, só porque tá faxinando e cuidando de neném, né? Porque nós temos aqui, ó, um carrinho de neném. Ah, mas ele tá nervosinho só por causa disso, porque ela saiu, ela tá com a malinha dela, chegando do trabalho, e aí o Cebolinha não quer mais brincar. Se não víssemos a imagem, certamente não compreenderíamos. Você concorda comigo? E se víssemos somente a imagem, sem os balõezinhos? Será que a gente entenderia? Né? Supostamente a gente compreenderia que há algo que não tá legal nessa brincadeira, não é verdade? Vamos falar então sobre os tipos de linguagem. Vimos aí que não dá para estabelecer uma relação somente com os balõezinhos sem a imagem, e com a imagem sem os balõezinhos dá para compreender. Então são tipos de linguagem que podem estar juntos ou podem estar separados dentro de um contexto, e daí nós vamos ler, vamos fazer a leitura, e aí compreenderemos. Vamos ver? No cotidiano, sem percebermos, usamos frequentemente vários tipos de linguagens. Elas podem ser classificadas como a linguagem não verbal e a linguagem verbal. E o que quer dizer isso, professora? A linguagem não verbal não vai trazer uma pessoa falando ou algo escrito. Será somente a imagem ou as cores, não é verdade? E quando é a linguagem verbal? Aí sim, ou é alguém falando, ou também perceberemos através da escrita, em um anúncio, um enunciado. Vamos ver? Olha, a linguagem não verbal. Durante um jogo de futebol, quando hoje em dia isso é possível, o juiz pede VAR. Nada mais é que para ver o vídeo daquele lance, para ele julgar se aquilo foi errado ou não, se foi falta ou não, certo? Ou seja, ele faz somente esse gesto, com um gesto, sem falar uma palavra, e a galera ali os técnicos irão compreender. A mesma coisa, esse gesto aqui, que é o gesto que a gente pede silêncio. Se eu fizer somente isso, você vai compreender que eu preciso de silêncio, não é verdade? Então, em ambos os casos, eu não preciso dizer uma palavra para que você compreenda o que eu preciso, certo? Nós temos também outras maneiras de expressar a linguagem não verbal, ou seja, quando eu não falo ou quando eu não trago nada escrito. Quando eu faço gestos, expressando emoções, às vezes de fúria, de raiva ou de alegria, e também com a Libras, que é a língua brasileira de sinais, que ela é representada através de gestos. Sinais visuais e sonoros, que também consideramos como linguagem não verbal. Vamos ver. Por exemplo, quando eu vejo um semáforo, se a luz vermelha está brilhando, está acesa, eu compreendo que é o momento de parar. Se a luz amarela está brilhando, está acesa, eu compreendo que eu preciso prestar atenção, que logo o sinal estará fechado. Ou se estiver verde, eu compreendo que é hora de ir, certo? Ou seja, os sinais visuais também se comunicam com a gente sem dizer uma palavra, sem dizer que está escrito podem ir, certo? E os sonoros aqui? Um guardinha de trânsito, ele com um apito, ele vai gesticulando e apitando para chamar a atenção dos motoristas ou então dos pedestres, dependendo do momento de cada um ali naquela situação.
Ou seja, sinais sonoros também nos transmitem mensagens sem dizer palavras, sem transmitir nada escrito, certo? Outras situações que também costumamos ver com linguagem não verbal, ou seja, sem dizer algo ou sem ter algo escrito, são placas, né? Placas que vemos normalmente em banheiro masculino, banheiro feminino ou banheiro unissex, né? Então, com as plaquinhas a gente vai compreender. Bom, esse banheiro aqui é masculino, então eu, que sou menina, vou procurar outro banheiro, certo? Nós temos também esse bonequinho sinalizando com uma latinha de lixo. Ele pode estar em um local onde pede-se para que o lixo seja jogado naquele local, dentro da lata de lixo, ou ele pode vir também em embalagens, quando indicam que aquele recipiente pode ser reciclável ou não. E temos também as placas de trânsito. Quando vimos aí uma buzininha com risco vermelho em cima, isso quer dizer o quê? Que naquele local não é permitido buzinar. Por quê? É preciso que haja silêncio ali naquele local. Encontramos essa plaquinha geralmente perto de hospitais, não é verdade? E essa outra plaquinha que nós temos 2 carrinhos aqui juntinhos com o sinal riscando em cima. O que quer dizer? Que naquele local é proibida a ultrapassagem. Perceberam então que aqui mesmo sem nenhuma palavra, essas placas conseguem transmitir a sua mensagem. Perceberam? Nós chamamos isso de linguagem não verbal. Outras ferramentas que nós temos também para utilizar a linguagem não verbal, transmitindo aí mensagens que somente com imagens, sons ou cores nós conseguimos aí transmitir, que são os emojis que nós costumamos utilizar com as mensagens através do celular ou redes sociais. E temos também histórias em quadrinhos sem nenhum diálogo. Lembram que a gente analisou aquela história em quadrinhos da Mônica brincando com Cebolinha? Vemos agora que é da Turma da Mônica. Nós temos aí o que chamamos de cegonha, trazendo Cebolinha, bebezinho. Temos também a cegonha trazendo a Mônica, bebezinha. E temos um urubu trazendo o Cascão. Vendo essa imagem, nós compreenderemos que o Cascão, que não gosta de tomar banho, e o urubu, que gosta, né, de lixo, de carniça. Então, o Cascão foi trazido, não foi por uma cegonha, mas por um urubu. Gera aí vamos dizer, algo engraçado, uma situação engraçada, mas não trouxe aí, fora aí os direitos autorais, não trouxe aí um diálogo, mas conseguimos compreender, não é verdade? E a linguagem verbal, professora, onde encontramos? Olha só, é toda e qualquer sentença que constitua comunicação com o uso de palavras. Ou seja, pode ser oralmente ou pode ser na escrita, em livros. Vejam bem, a linguagem verbal em placas de trânsito também, não somente aquelas, né, que não trazem nada escrito. Nós vemos também indicando aí onde você está ou para onde você quer chegar, não é verdade? A linguagem verbal também trazida aqui, eu trouxe um exemplo de classificados, né? Que é onde o pessoal costuma oferecer produtos, serviços, empregos e tudo mais. E ele traz aí uma descrição, ou seja, de forma escrita, aquilo que a pessoa está oferecendo, ou seja, é uma linguagem verbal. E quando nós podemos, professora, juntar a linguagem verbal com a linguagem não verbal? Podemos sim. Vejam esse anúncio. Temos aqui
a mãozinha e temos alguns desenhos, né, que podemos entender como bactérias, principalmente nesse momento que estamos passando, né? Sempre veremos aí imagens associadas a esse assunto, que quer dizer o quê? Lave suas mãos, higienize suas mãos. E nesse anúncio temos aqui dizendo, higienize suas mãos, e temos a mão aí toda cheia de bactérias. Ou seja, tanto o visual da mensagem trouxe uma mensagem, quanto as palavras, certo? Aqui, nesse caso, sem a mão, sem a imagem, só o que está escrito, né? Higienize suas mãos, desde que a gente seja alfabetizado e que a gente consiga ler, isso vai trazer sentido pra gente, não é verdade? Mas só a imagem da mão também vai trazer sentido pra gente. Ou seja, nós podemos perceber que há também a possibilidade de nos depararmos com a linguagem verbal e a linguagem não verbal juntas. Viu só? E olha essa placa também. Nós vemos aqui um cigarrinho e já com uma tarja vermelha. Só essa imagem já nos traria aí uma mensagem. Mas a placa pode estar escrito ou não, que é proibido fumar naquele local, certo? Nós também encontramos aí a linguagem verbal e não verbal juntas em tirinhas, história em quadrinhos e também em charges. Vamos ler aqui? É aquela mesma que eu trouxe lá no início da aula. Lembra que a gente analisamos a imagem, analisamos o diálogo, né? E colocamos aí, fizemos essa relação com o diálogo e a imagem juntos. Agora vamos para um exercício. Vem comigo, ó. Leia com atenção as proposições. A proposição número 1 diz o seguinte: apresentações teatrais e de dança utilizam exclusivamente a linguagem não verbal? Olha, se é teatral, ela pode ter diálogo, sim, não é verdade? Então, essa proposição nós já podemos descartar. A proposição número 2, as esculturas são uma forma artística de comunicação não verbal? Sim, não é? A número 3, as revistas e os jornais são exemplos de meios que utilizam linguagem verbal e não verbal. E aí, as revistas e os jornais trazem alguma coisa que não seja não verbal, que não tenha palavras? Pode trazer sim, pode trazer a imagem, né? E pode trazer a imagem junto com a linguagem verbal também. Então, a de número 3 nós consideramos certas, não é verdade? E agora, segundo as afirmações acima, está ou estão corretas? Letra A, somente o número 1. Letra B, 1 e 2. Letra C, 1 e 3. Letra D, 2 e 3. Ou letra E, 1, 2 e 3. Como analisamos aqui anteriormente, nós vimos que o primeiro, né, não está correta. Ou seja, segundo as afirmações acima, estão corretas 2 e 3. Então, a nossa resposta correta é a letra D. Mais uma historinha aqui. Nós temos aqui, vamos ler juntos? Nós temos a Mônica com seus amigos e ela está com uma câmera fotográfica. E ela diz, atenção. Aí todos olham para ela e ela diz, sorriam. E aí eles sorriem e ela diz, olha o passarinho. O sorriso já some. Uai, o que aconteceu? Aí ela fica assustada porque todos saem correndo. Vamos ver o que pede a questão? Sobre a história em quadrinhos, podemos afirmar que
A linguagem verbal pode ser dispensada sem que o sentido da mensagem se altere? Letra B. A linguagem não verbal é a mais importante, pois auxilia no entendimento da mensagem? Vejam bem, se não tivesse aqui a linguagem não verbal, se tivesse somente a linguagem não verbal, provavelmente faria algum sentido sim, né? Vamos ver. Letra C. A linguagem mista, verbal e não verbal, é utilizada no último quadro da sequência da narrativa. Não, porque aqui não há nenhum diálogo, né? Ou letra D. A Mônica, que está tirando a foto, é a única que usa linguagem verbal? Sim, né? Em nenhum dos outros momentos, algum dos meninos falou alguma coisa, né? Então, a nossa alternativa correta é a letra D. E essa foi a nossa aula de hoje e eu aguardo vocês na próxima aula. Até já!